Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro domingo da sua semana de Páscoa. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a Páscoa. O que é que esta festa representa para nós como cristãos? Vamos conhecer aquela primeira Páscoa vivida pelo povo de Deus quando estavam ainda escravos lá no Egito. E toda a mensagem que nós podemos extrair daquele evento, naquelas circunstâncias. Então, se nós formos ao livro de Êxodo, nós vamos conhecer um pouco dessa história, que se passou no Egito e que Moisés foi levantado como profeta de Deus, como enviado do Senhor, e juntamente com Arão, eles tinham a missão de libertar o povo de Deus do Egito. Mas sabemos que para Moisés executar esta ordem do Senhor, ele teve que renunciar a muitas coisas. Então, esse é o primeiro ponto que nós podemos refletir, a renúncia. A Páscoa exige renúncia, porque a Páscoa é livramento, a Páscoa é libertação. O povo foi liberto da escravidão, do jugo do faraó. Moisés, para cumprir essa missão, ele renunciou a muita coisa. Ele renunciou à vida esplêndida do palácio do faraó, para viver com o seu povo debaixo da opressão e depois diante dos desafios que Deus colocou em suas mãos. Então, nós que já temos o nosso Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, que morreu por nós e que através da sua morte, do derramamento do seu sangue, nos trouxe muitos livramentos, muita libertação. Somos livres do inferno e a cada dia nós experimentamos um livramento. É só você ficar atento à sua caminhada dia após dia. Você vai ver quantas coisas você foi livrada. Mas a Páscoa também, lá naquele contexto do Egito, trouxe também julgamento, mas o julgamento foi para o povo egípcio, que não tinha ao Senhor como seu Deus, que tinham vários deuses, que idolatravam vários deuses, e que tinham um caráter opressor e maligno. Então, para eles, a Páscoa trouxe julgamento. Para o povo de Deus, trouxe libertação e trouxe livramento. Então, nós podemos, olhando para essa figura dos filhos de Israel, nós podemos nos identificar muito com aquele povo. Porque se nós fizermos uma analogia da nossa vida com aquele contexto que eles viveram, nós também estamos debaixo do jugo e da opressão do Egito deste mundo, o Egito espiritual, que é o sistema humano carnal deste mundo. Então, eles estavam debaixo de uma opressão do Egito físico, através do maior império daquela época, e hoje nós, como cristãos, já tendo aceito a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, estamos também debaixo desse Egito espiritual, que é este mundo que aí está, esse sistema econômico que aí está, esse sistema social que aí está. Então, nós podemos fazer uma analogia com a nossa vida, a nossa caminhada, com aquele povo de Deus que estava lá no Egito sendo oprimido. E nós sabemos que por mais de 200 anos, os israelitas permaneceram sob essa escravidão dos egípcios. Imagine, dos 200 anos debaixo de uma escravidão. E toda a economia lá do Egito, do Império Egípcio, estava baseada no trabalho escravo. E esse trabalho escravo subjugava os israelitas. E eles não pretendiam deixar este povo, que tinha uma mão de obra escrava, que estava construindo, edificando o império deles, eles não pretendiam deixar eles livres. Eles não pretendiam perder esta mão de obra escrava. Hoje o mundo também faz assim com cada um de nós.
Eles não querem nos deixar livres deste mundo, desse sistema humano, desse sistema econômico que aí está, desse sistema espiritual que aí está. Mas assim como o povo lá de Deus, lá no Egito, viveram esta Páscoa, esta festa de libertação, de livramento, nós também estamos nesta caminhada. Porque se você já aceitou a Jesus Cristo como Salvador, você já está debaixo da proteção dele, independente de você ainda estar vivendo aqui nesta terra. Então, com o julgamento, Deus atingiu aquele povo egípcio através de Moisés e Arão. E o juízo veio sobre os egípcios para trazer libertação ao povo de Deus quando ele usou as 10 pragas. Então, as 10 pragas foi um juízo que caiu sobre o Egito. Mas foi através dessas 10 pragas que o povo de Deus foi liberto, porque chegou um ponto que Faraó já não conseguia mais lutar contra Deus. E disse a Moisés, na 10ª praga, leve seu povo daqui. Então, veja a importância que nós precisamos dar à nossa perseverança. Veja a importância que nós precisamos dar à fé que está em nosso coração, para nos ver livres desta opressão espiritual, econômica, mundial, humana, que o mundo está submetido hoje. Mas um ponto importante que nós precisamos refletir é que quanto mais nós estamos caminhando nesta direção de nos libertar do Egito, de tirar o Egito de dentro de nós, aquelas coisas que nós gostamos ainda do mundo, que nós lembramos às vezes com saudade, como aconteceu com o povo lá de Deus, eles se lembravam da cebola, do alho, da comida que eles tinham todo dia, e no deserto eles tinham que confiar totalmente em Deus, eles estavam se lembrando de tudo isso, e isso acontece também conosco. O Egito, mesmo a gente já estando caminhando com Cristo, mesmo já tendo aceito Ele como nosso Salvador, ainda tem Egito nos nossos corações. Ainda tem prazeres deste mundo que nós cultivamos em nosso coração. Mas é insistindo nesta caminhada, perseverando neste deserto que todos nós passaremos e já estamos passando em alguma circunstância. É que esse Egito vai morrendo dentro de nós. Este apego às coisas deste mundo vai morrendo a cada dia que nós perseveramos com fé para alcançarmos a Canaã espiritual, como foi prometido aquele povo, a Canaã física, hoje nos é prometido a Canaã espiritual. Então nós precisamos ter esta visão. E Moisés só conseguiu libertar o povo de Deus do Egito porque ele teve esta visão. Ele teve encontros sobrenaturais com Deus. Na sarça ardente, diante de todas as vezes que ele se colocou à frente do faraó, pedindo a libertação do povo, e o faraó endurecia seu coração, Deus endurecia o coração do faraó, porque conhecia as motivações do coração dele. E Moisés, a cada praga que era lançada sobre o Egito, a cada juízo derramado sobre o Egito, Moisés continuava vivendo experiências sobrenaturais com Deus. Cada vez mais ele ia conhecendo aquele Deus todo-poderoso, que fez com que ele tivesse paciência e perseverança e uma fé gigante no seu coração, para não desistir daquela missão, para não recuar diante de todas as dificuldades e obstáculos que ele encontrou. Foi por esta fé que existiu no coração de Moisés, e porque ele viu o invisível, ele viu
a Deus, ele teve experiências fortes e profundas com Deus. Isso foi que sustentou ele a prosseguir e a cumprir a sua missão. Então fique atento, porque quanto mais você se decidir a caminhar nesta direção, você vai sentir mais opressão do mundo espiritual. Pessoas que não conhecem a Deus e que inclusive negam a existência de Deus, vão tentar lhe tirar deste caminho. Mas você já tem o seu Cordeiro Pascal, você já está andando nos caminhos de Cristo. Você já recebeu e já reconheceu Jesus como seu Salvador e Redentor, como seu Senhor, e Ele vai lhe proteger. E eu estou dizendo isso a você, porque se você analisar as 10 pragas que caíram no Egito, eu não vou analisar todas por causa do tempo, mas vou mostrar aqui algumas para vocês. Em cada praga, você pode ir no livro de Êxodo, a partir do capítulo 6. A cada praga, no capítulo 7, começa a ser derramadas as pragas, e a cada praga que é derramada, o povo de Deus não era atingido pelo juízo que se caía ali. Só os egípcios que estavam sendo atingidos. Vamos ver aqui. Vou dar só um exemplo para vocês. Segunda praga das rãs. Disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa aí meu povo para que me sirva. Se recusares a deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. Então o rio produzira em abundância rãs que subiram e entraram em todas as casas, no quarto de dormir, nas camas do povo egípcio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre toda a terra do Egito. Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então vieram os magos do faraó, porque ele sempre chamava os seus magos, fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, porque o maligno tem um poder espiritual também, através de ciências ocultas. Mas mesmo os magos do Egito, os sábios que eram de confiança do faraó, quando faziam também a sua magia, eles não prevaleciam diante do poder que estava sobre Moisés e sobre Arão, naquele juízo que estava sendo derramado. Então, o faraó, vendo aquela calamidade toda, ele pedia sempre a Moisés que ele rogasse por ele ao seu Deus, ao Deus de Moisés, para que ele suspendesse aquele juízo. E quando Moisés orava e pedia, Deus suspendia. Aí o faraó recuava de novo. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés, pedindo que fosse retirado, suspendesse aquele juízo, fosse retirado as rãs. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos, devido à oração de Moisés. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Depois vem a terceira praga, porque o faraó recuou, não libertou o povo, veio a praga dos piolhos. Depois veio a peste dos animais, veio a praga das moscas. A sexta praga, que foi das úlceras. Veja quanto juízo caiu sobre o Egito. Veio a praga dos gafanhotos, mas o povo de Deus que estava lá naquela cidade chamada Gósen
ali não era aquela terra, aquela área, aquela região, não era atingida por essas pragas. O Senhor protegeu o seu povo diante desse juízo tremendo e terrível que caiu sobre o Egito. Então veja como o Senhor, mesmo diante de uma situação difícil, um caos que a terra está passando, um juízo que tem caído sobre a terra, aqueles que estão com o Senhor serão sempre protegidos. Até que veio a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, e todos os primogênitos das famílias egípcias, inclusive de animais, foram mortos quando o anjo da morte passou, determinado pelo Senhor. Mas aquelas casas que tinham o sangue do cordeiro pintado na sua viga e nas suas ombreiras, essas foram livradas deste juízo. Este sangue, que naquela época era o sangue do cordeiro, que foi morto para ser comemorado a Páscoa, hoje nós temos o sangue de Cristo, que é o nosso cordeiro. Ele derramou este sangue na cruz há mais de 2000 anos, para também nos proteger de todo o juízo que tem caído sobre a terra, para nos resguardar de todo o caos que a terra está vivendo. Então você tem que ter o entendimento da Páscoa com esta visão de que quando você está caminhando com Cristo, não importa se a sua empresa está caminhando para o abismo, está passando por dificuldades, está à beira da falência, ou se você tem na sua família casos muito difíceis de enfrentar, às vezes enfermidades, às vezes traição, inúmeras situações que nós podemos perder o ânimo, perder a fé, mas nós temos sempre que nos lembrar do nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós, derramou todo o seu sangue. É este sangue, é como se ele estivesse aqui marcado na nossa testa, esse sangue. E quando o inimigo passa, que ele vê este sangue em você, ele diz: com esse eu não posso mexer, com esse eu não posso incomodar. Então ele vai atingir aqueles que ainda não tiveram esta revelação de que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal e que pelo seu sangue derramado na cruz, nós estamos protegidos, nós estamos cobertos e nada vai nos atingir, porque ele vai sempre estar adiante de nós. E quando o inimigo passa, que ele vê a Cristo, ele não ousa tocar em nós. Então, nós precisamos entender que nesta caminhada nossa, em busca desta Canaã espiritual, em busca desse Éden que Adão e Eva viveram na sua época, em busca dessa nova atmosfera espiritual, nós precisamos entender que a cada dia nós temos que renunciar mais, cada vez mais, aos prazeres deste mundo. E quando eu falo renunciar aos prazeres deste mundo, que este mundo nos dá prazeres legítimos e ilegítimos. Os ilegítimos temos realmente que dar um basta. Temos que pedir ao Senhor que tire isso do nosso coração. Os legítimos, apesar do Senhor permitir, mas à medida que nós vamos conhecendo a Deus, essa vontade vai morrendo no nosso coração, mesmo que seja um direito, algo legítimo que você pode conquistar, mas você vai perdendo esta motivação, porque você vai enxergando mais o invisível. Uma fé vai crescendo mais no seu coração. Quando você está diante de uma situação muito conflitante, angustiante, desesperadora, mas se você está
buscando o invisível, buscando a Deus, se relacionando com Deus. Esta fé que já está no seu coração, ela vai ser fortalecida a cada dia. E seus olhos começam a ser mais abertos. Seus ouvidos ficam mais circuncidados. Você ouve mais a voz de Deus. Você entende mais a palavra de Deus. Você começa a descobrir que seus objetivos estão começando a mudar. Porque você está encontrando algo melhor. Veja o que nós lemos em Hebreus 11, abra sua Bíblia, Hebreus 11, 23 a 29. E veja o que é escrito aqui sobre Moisés. Nós lemos: pela fé, Moisés já nascido, ele foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei, que era que todas as crianças naquela época fossem mortas. Veja que a fé de Moisés teve origem em seus pais, porque os seus pais exerceram também uma fé gigante, pegando o seu filho tão novo e colocando no cesto e deixando que as correntes do Nilo levassem. Que confiança em Deus tiveram os pais de Moisés, não é verdade? Diante daquele caos, daquela situação, aquela circunstância desesperadora. Eles não perderam o equilíbrio emocional. Eles não deixaram de confiar em seu Deus e o plano deu certo. E o plano de Deus era que Moisés fosse criado na família do faraó, no palácio do faraó, para depois ele ser tirado dali e ser levantado como o libertador do povo de Deus, através do poder que ele receberia do Senhor. Então, nós continuando lendo, verso 24, pela fé, Moisés, sendo já grande, ele já estava ali no palácio do faraó, ele se recusou a ser chamado filho da filha de faraó. Olha a renúncia de Moisés. Ele renunciou ao conforto, ao palácio, à vida de luxo que ele estava tendo ali, quando ele se identificou com Cristo, quando ele, através de Cristo, se identificou com aquele povo que estava sendo oprimido lá no Egito. Então ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó e ele foi se juntar às suas origens, ao povo hebreu. Moisés, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, ele preferiu, do que o pouco tempo que ele ia ter gozo, que ele teria recompensas que viriam do Egito, mas através de uma vida de pecado. Tendo por maior riquezas, ele entendeu que a maior riqueza era o vitupério, ou seja, a vergonha que ele passaria de Cristo, através desta escolha que ele fez, do que dos tesouros do Egito. Então ele trocou, ele enxergou uma riqueza maior que havia em Cristo, do que aquelas riquezas do palácio do faraó. Ele conseguiu ampliar a sua visão, ele conseguiu alargar a sua visão. E ele viu que naquele caminho tinha uma recompensa muito maior que ele não encontraria e não teria no palácio do faraó. Então, pela fé, Moisés deixou o Egito, pela fé. A essa altura, a fé de Moisés estava crescendo cada vez mais, porque a sua visão estava sendo aberta, alargada. Ele estava vendo coisas lá adiante que sem a fé nós não conseguimos enxergar. Então, pela fé, deixou Moisés o Egito, não temendo a ira do rei, porque ele ficou firme, como vendo o invisível. Então, observe que Moisés só conseguiu libertar o povo de Deus, porque ele viu o invisível.
porque algo aconteceu no nível espiritual em sua vida. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. Pela fé, Moisés atravessou o Mar Vermelho com aquela multidão, um milagre estupendo. E ele passou esse Mar Vermelho como se estivesse andando por terra seca. E quando os egípcios foram fazer o mesmo, eles se afogaram. E o Império Egípcio ali começou numa decadência e numa destruição total. E Moisés foi seguindo com o povo pelo deserto, com a meta, com o objetivo de entrar em Canaã. Então, nós precisamos enxergar que para nós caminharmos neste caminho, no caminho onde nós temos a Jesus Cristo como nosso Cordeiro Pascal, e que este sangue que ele derramou na cruz está aqui, ó, marcado aqui na nossa testa. E quando o inimigo vê este sangue, ele foge. Ele vai atacar outros que ainda não se entregaram a Cristo, que ainda não se doaram a Cristo, que ainda não recusaram as recompensas deste mundo, que ainda não tiveram a sua visão alargada para enxergar a recompensa do mundo vindouro, do porvir, do mundo de Deus. Então, como naquele tempo houve um acerto de contas entre Deus e o Egito, hoje também vai haver um acerto de contas entre o Senhor e esse Egito espiritual, que é este mundo, esse sistema do homem que está vigorando e que está debaixo de uma atmosfera espiritual maligna. Haverá um acerto de contas, mas nesse acerto de contas, se você tiver alguma dúvida ou se você titubear em algum momento com receio, com medo, vá lá e veja como Deus agiu lá no Egito para libertar o seu povo. E como as 10 pragas derramadas não atingiram o povo de Deus, não atingiram aquela terra onde o povo estava, Gósen, mas atingiu e caiu somente sobre os egípcios, as outras áreas, as outras regiões onde habitavam o Egito. Então, hoje, Deus atua da mesma forma. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não se assuste com o caos deste mundo. Não se assuste se a sua empresa está indo mal. Não se assuste se você está enfrentando muitas adversidades, muitos problemas, às vezes familiares, às vezes no casamento. Permaneça firme diante do invisível e você vai experimentar o livramento e a libertação que o nosso Cordeiro Pascal traz para nossas vidas. Então essa mensagem reflita essa semana. Vamos entrar na semana da Páscoa e vamos refletir nessa libertação, nesse livramento, e vamos assistir o julgamento e o juízo que já está caindo sobre este mundo terreno. Boa Páscoa para você, em família. Estejam juntos, em comunhão, orando, comendo juntos. É um prazer comer juntos. Mas não esqueçam, nós precisamos estar atentos a esta festa da Páscoa e a essa mensagem que o Senhor quer nos deixar. Muito obrigado pela sua audiência e no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!